Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao Unicap Talks, episódio 28, um podcast que conecta você, paciente, com os melhores especialistas da área da saúde. Eu sou a Viana, cirurgião de cabeça e pescoço, e aqui do meu lado o Dr. Daniel. Tudo bem, Daniel? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos continuar, Clay, naquele nosso bloco de diagnóstico de nódulos de tireoide. Então, no último episódio a gente conversou sobre ultrassom com o Armando e com o Gustavo. E hoje vamos dar um passo a mais e falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre punção com agulha fina. O que é uma punção, como que é feita, o que a gente espera do resultado, né? Como é que é feita essa análise. Coisas que nossos pacientes morrem de medo. Se dói, se é com anestesia, se tem que dormir. Se vai para o hospital, se tem que ter jejum. Então, essas dúvidas a gente vai tirar hoje. E quem que a gente trouxe para responder para nós? Nós trouxemos dois super convidados, uma médica patologista, que a gente já vai pedir para ela se apresentar, e um médico radiologista que as pessoas já conhecem, quem assistiu na semana passada já conhece, mas peça para os nossos convidados se apresentar. Primeiro pelas damas, Sempre pelas mulheres. Doutora Larissa Campos, né? Então falou que teu nome é enorme. Eu vou só resumir no Campos, então. Bom, primeiramente, muito prazer. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Larissa Depiro de Souza Campos, mas todo mundo me conhece por Larissa Campos. Eu sou médica formada pela UEL, minha cidade natal, onde eu nasci. E formada em patologia ali pelo Hospital São José, em Joinville, no laboratório CEDAP. E atualmente eu trabalho no laboratório Macro e Micro, junto com o corpo clínico lá de patologistas, né? Ótimos patologistas. Macro e Micro, que é um dos laboratórios de referência para nós aqui em Florianópolis, Sim. né? Então, principalmente para tireoide. Tanto em punção quanto anatomopatológico, de tireoide, de pele. Então, são super especialistas. Exatamente. E o nosso outro convidado, doutor Armando Nóbrega. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Voltando aqui para dar sequência aí nesse assunto, né? Que eu gosto tanto. Já me apresentei, né? Na semana passada, mas aqui para quem não assistiu aí, meu nome é Armando Nóbrega, eu sou radiologista, já formado desde 2008 aqui em Florianópolis e pernambucano, pai do Miguel e do Marcos. Boa, ótimo. Eu sabia que eu lembrava que ele era do Nordeste, mas não lembrava da onde. E a gente sabe que o pernambucano tem orgulho de ser pernambucano, sim. Ele sempre fala. Exatamente. Né? Não tem um pernambucano que não diga que é pernambucano. Não, também com esse sotaque aí não tem como esconder, né? Mas hoje eu tô no limbo. Isso é muito legal, né? Eu tô aqui há uns 15 anos, eu tô no limbo hoje, porque quando eu volto para lá, eles não me reconhecem mais como de lá, mas o pessoal daqui sabe que eu não sou daqui. Mas então tô meio perdido, assim. Tá sem pátria. O salsicha, né, do recifense, ainda mais pernambucano recifense, continua, né? Isso daí. Não sai. E a Clay, vamos falar hoje sobre uma das principais armas que nós, cirurgião de cabeça e pescoço, temos, não só para tireoide, mas para diagnosticar nódulos cervicais em geral, que é a punção aspirativa por agulha fina. Acho que é legal a gente começar. A gente estava conversando antes, no começo, e o Armando falou sobre fazer ou não punção com ultrassom. E acho que é legal o Armando falar. Depois eu tenho uma outra pergunta: por que a patologista está aqui? Mas eu acho que a gente podia começar com isso daí. Por que se faz guiado por ultrassom e tu falou que antes se fazia sem o guiado por ultrassom, né? Tem essa... na verdade não é que antes se fazia, né? Mas antes do ultrassom, né? Antes do ultrassom, né? E mesmo com o advento do ultrassom, continuou ainda se fazendo biópsias, né? Sem ser guiada por ultrassom. Hoje em dia é raro isso, tem seus motivos, a gente vai abordar aqui, né? Mas, por exemplo, para alguns pacientes, ainda que tem bócios volumoso, numa cidade que não tem acesso fácil ao ultrassom, pessoas que são médicos experientes, que já habituados a fazer isso aí, ainda se daria para fazer, forçando a barra, assim, fazer. Mas, assim, hoje em dia, a ultrassom é uma ferramenta tão acessível, né? Isso falando de hoje, assim,
que não dá mais. Por isso que antes a gente conversando aqui, eu falei, será que alguém ainda faz? Tem alguns casos assim que pode se fazer, que é nessa situação, né? Mas é uma ferramenta tão acessível, de baixo custo, hoje em dia, comparado com outros métodos de imagem, como tomografia, ressonância, né? Ultrassom hoje em dia tem ultrassom de bolso, né? Então, hoje em dia tem médicos clínicos que levam ultrassom no bolso para a enfermaria. Então, não se dá para pensar sem fazer ultrassom, porque você vai estar fazendo uma coisa ali meio que às cegas, né? E são tantas vantagens que tem guiando para o ultrassom, principalmente, o principal delas, que eu acho assim, é a segurança de fazer o procedimento, que é quase, a gente não se fala mais em fazer biópsia não guiada por ultrassom. E, Larissa, vamos dar um passinho para trás, assim, porque a gente fala punção, PAF, punção aspirativa. O que é isso? O que é a punção aspirativa por agulha fina? Por que é a agulha fina? Como é que é isso? Quando a gente fala em punção, os pacientes se apavoram, né? O que é a PAF? A PAF a gente realmente introduz uma agulha no nódulo, sempre guiado por ultrassom, porque o foco seria realmente a gente avaliar as células do nódulo, não as células da tireoide em si, né? Tem um nódulo na tireoide e com a agulha a gente consegue tirar fragmentos de tecidos e, às vezes, fragmentos de tecido ou mesmo células, e por meio desses fragmentos a gente consegue fazer o diagnóstico, né? Na verdade, às vezes, diagnóstico, às vezes é mais uma classificação que prediz a benignidade ou a malignidade do nódulo, né? Então, baseado nisso, a gente tem outros métodos, além da agulha fina. A gente teria agulha grossa, teria outra. Tem a agulha grossa também, até assim, em alguns casos específicos, até unir a agulha fina com a agulha grossa aumenta bastante a acurácia do exame. Então, mas tem agulha grossa, daí tem como fazer a exérese mesmo do nódulo, mas já a punção por agulha fina já é um método muito eficaz, é simples, é rápido, é fácil para o paciente, é um método que não precisa de hospital, não precisa de anestesia, ambulatorial, então, assim, só tem vantagens mesmo na punção por agulha fina. Então, a PAF, a punção por agulha fina, é o método mais utilizado, né? Quando a gente fala em agulha grossa, os pacientes arregalam o olho, né? Então, assim, eu prefiro usar o termo core biopsy. Assusta menos, né? Mas, assim, para as pessoas saberem qual é a diferença da punção com agulha fina, da punção com agulha grossa ou da core, pro patologista, o que vocês observam de diferente? Na punção por agulha fina, realmente a gente não por agulha grossa, a gente consegue avaliar melhor a estrutura do nódulo, né? A gente consegue ver mais a questão arquitetural, fica mais fácil. Realmente, a punção por agulha grossa é mais fácil para a gente analisar algumas questões, principalmente arquiteturais. A por agulha fina, ela é um pouco mais... tem um pouco menos de material do que a punção por agulha grossa, mas a gente consegue tirar, ver principalmente a questão do fundo, se tem o coloide, que geralmente a gente vê nos bócios, na doença nodular folicular da tireoide, e a gente consegue analisar bem as características celulares, porque daí por agulha fina seriam mais fragmentos pequenininhos, mas... tem já o sistema Bethesda, que a gente vai falar, ele já é uma classificação que a gente consegue por meio tanto de alguns arquiteturais, que às vezes consegue, pela agulha fina mesmo, sair um folículo inteiro. A gente consegue avaliar a arquitetura e a gente consegue avaliar bem os núcleos, que são principal, o núcleo e o citoplasma das células. Acho que dá para se resolver muita coisa assim com agulha fina ainda. Então, não é caso de já ir para com agulha grossa. É o exame de escolha inicial. Assim. É o nosso cavalo de batalha, do cabeça e pescoço mesmo, é o que a gente usa. E, Armando, tu que já tem uma experiência bem boa nisso, além da tireoide, em que outros órgãos, que outras regiões do pescoço, ou da cabeça e do pescoço, a gente pode fazer uma punção para diagnóstico? A gente pode acessar qualquer órgão ali, visceral no pescoço, tireoide, paratireoide, linfonodos cervicais, muito importante. Mesmo na avaliação da tireoide, a gente sempre avalia os linfonodos cervicais, porque é a primeira cadeia de disseminação do câncer de tireoide. E a gente consegue identificar pela ultrassonografia características que
possam levar a um grau de suspeição que aquele linfonodo possa estar também acometido. Então, não só a tireoide, mas também o linfonodo, a gente indica fazer a punção nesses casos. Nódulos de parótidas submandibulares, né? Sejam lesões sólidas, lesões císticas, às vezes para esvaziamento da lesão, para melhorar um desconforto do paciente, não apenas diagnóstico, mas também, nesses casos, assim, terapêutico, né? Então, toda essa região cervical, a ultrassonografia, e cada vez mais com transdutores novos, com melhora da resolução do aparelho, a gente consegue ver nódulos cada vez menores e consegue se fazer, guiando por ultrassom, punções em cada vez lesões menores de forma bem tranquila, bem confortável para o paciente. Então, a ultrassom, para região cervical, ela ajuda bastante, né? Tem outros métodos de imagem, ressonância, tomografia, mas, assim, e falando-se de tireoide, o ultrassom é um exame custo-benefício excelente, de fácil acesso hoje em dia e que resolve a grande maioria dos problemas. Inócuo, né? Não usa radiação ionizante, então não tem nenhum outro problema maior assim para o paciente. Um risco, né? Nenhum risco. A gente sempre... Porque, assim, tomografia vai ter contraste, Isso, vai ter contraste, vai ter radiação ionizante, né? Então, o ultrassom, hoje em dia, é o exame carro-chefe, assim, né, da cabeça e pescoço, principalmente falando em tireoide, né, glândulas submandibulares. Então, não só a tireoide, mas várias estruturas cervicais pode ser feito estudo citológico guiado pela ultrassonografia. Perfeito. E, Larissa, o Armando falou que não é só diagnóstico, que dá para tratar, né? O que dá para tratar? Tem que tipo de nódulo ou de cisto que é possível tratar? Não só de tireoide, né? O que a gente consegue fazer esvaziando? Geralmente as lesões císticas, né, depende do tamanho da lesão, elas fazem até dependendo do tamanho, ela pode fazer uma compressão externa de outros órgãos. E a maioria dos casos, os cistos são benignos, né? A maioria dos casos dos nódulos e das lesões da tireoide são benignos. Mas os cistos, principalmente, consegue esvaziar bem. E a gente até tem uma categoria que sempre tem que ter a correlação da citologia junto com a radiologia. Então, se ele diz que o nódulo é benigno, a gente esvaziou o cisto, pegou a parte às vezes a cápsula do cisto, e a gente conseguiu ver bem que é só líquido, no líquido veio só conteúdo de cisto, a gente já consegue tratar ali com o paciente, o desconforto do paciente. Acho que isso que tu falou é uma coisa muito interessante, porque assim, os pacientes, eles acham que o exame vai ser sempre 100%, né? Assim, vai fazer a punção e você vai dar o diagnóstico, maligno, benigno, né? Ou vai dar o diagnóstico, essa lesão é um adenoma ou é um carcinoma, né? Então, só que a análise que você faz, ela não é uma coisa tão simples, né? Porque você falou que numa punção por agulha fina, você está analisando fragmentos. Então, você não está analisando uma lesão inteira. E muitas vezes você está correlacionando isso, juntando isso com uma informação que o radiologista tem. Sim, né? Até nesses casos tem a classificação, assim, falam a diferença entre benigno e maligno. Existe o benigno, existe o maligno, que são até lesões que a gente até diz que são fáceis de diagnosticar. O problema é o meio termo ali. Sim. É quando a gente acha uma atipia de significado indeterminado, que é o BTs a classificação 3, que daí o paciente fica indignado, todo mundo fica bem... Como é que não conseguiu dizer que é maligno? Bem insatisfeito com a lesão, mas é que realmente existem lesões que quando a gente tira, ela não fecha os critérios. Geralmente, Bethesda 3, a gente diz que a chance de ser benigno é muito maior do que de ser maligno. Mas as características das lesões, a gente não consegue fechar a benignidade. Às vezes, por uma alteração nuclear, ou
uma parte da lesão que tem alguma alteração reativa inespecífica, que aparece uma alteração ou no núcleo ou na arquitetura. A gente não vê vários microfolículos, não vê um macrofolículo. Então, nesses casos, a gente não consegue garantir com certeza que seja benigno. Às vezes é até um cuidado, né? Porque a gente está falando de câncer, né? Então, assim, ela falou assim, tem um risco baixo, é muito mais provável ser benigno, mas ele tem um risco ali de maligno que não dá para deixar passar. Algumas vezes não dá para ignorar, né? Então, é uma situação em que, nesse caso, realmente não deu para fechar ali, né? Com benigno. Mas aí tem alternativas, né? Para isso, né? De acompanhamento ou de outros, né? Sim. Eu costumo falar para o paciente, obviamente que não é assim, mas é uma ilustração grosseira, que você faz no Bethesda uma tabelinha, né? Isso. Tem isso, Bethesda 2. Tem isso, mais isso, 3, mais isso, 4. E aí você vai fechar um diagnóstico. Então, às vezes você não encontrou o mais isso para dizer que é maligno, mas também não encontrou, tu encontrou uma coisinha a mais e que tu não pode dizer que é benigno, que a gente né? não pode ignorar. Exatamente. Não tem como a gente falar, aqui nessa parte da lâmina tá todo benigno, vou ignorar esse folículo aqui que eu achei, essa alteração que eu achei. Então, a gente não tem como ignorar que a gente viu aquilo. E assim, não tem como e não pode, né? Sim. Então, geralmente a gente, nesses casos de atipia de significado indeterminado, a gente pede uma recoleta. E dependendo daí também da correlação que o clínico vê, o que o endócrino, por exemplo... E esse é um ponto importante, né? Nós, como cirurgiões, a gente, pelo menos eu, tenho certeza que tu também, no começo das nossas carreiras, a gente achava que a patologia era algo objetivo, né? Tem que pegar, olhar, é benigno, maligno, tem que saber o que é, tem aquela célula, é isso, mas é muito mais subjetivo do que a gente imagina. E eu comecei a observar isso com mais frequência quando eu comecei a fazer o MOS, né? A Larissa já até esteve lá para ver isso, né? Que é muito subjetivo. E os patologistas precisam de muitos dados clínicos do radiologista, do cirurgião, do endócrino, para conseguir fechar um diagnóstico, né? E mesmo assim não consegue. E a importância, assim, sempre que são algumas lesões, a gente realmente precisa rebiopsiar. E um dos casos é isso, né? Quando tem uma atipia de significado indeterminado. Mas também, quando o radiologista fala, olha, essa lesão, para mim, tá com cara de maligno, tem alterações e não vem para mim a malignidade. Então, quando tem essa discordância... seria a dissociação, né? Radiológico-patológico, clínico-radiológico-patológica, né? Então, na ultrassonografia, a gente usa critérios de imagem, características do nódulo, e através dessas características a gente consegue estratificar, fazer uma estratificação de risco de uma lesão, identificar lesões que são essencialmente benignas, lesões de baixo risco, risco moderado, alto risco para câncer. Então, a gente estratifica o risco, né? Então, se a gente identifica uma lesão que ela tem, pelo aspecto ultrassonográfico, um alto risco de poder ser um câncer de tireoide, e manda para uma punção, e a punção vem indeterminado, né? Então, alguma coisa não está batendo. Então, vale a pena reavaliar. Às vezes acaba sendo uma lesão benigna, porque tem um risco ali pequenininho ali, nunca é 100%, né? Tem um risco pequenininho ali que pode ser benigno e acaba sendo, mas pelo menos dá para fazer uma nova punção, uma reavaliação. Mas na prática, essa nova punção você faz no momento ali, tipo, vou te falar a minha experiência com punção. O patologista foi lá, o radiologista... na época a gente não tinha o serviço de ultrassom com a Armando, então hoje a gente tem, hoje pode ser lá na Unicap, tá? O radiologista achou o nódulo, o patologista botou a agulha, tirou e foi para o microscópio. Olhou e falou, tem célula suficiente. Ele não quis soltar ali um Bethesda 4 na hora, mas ele sabia. No caso ali, se você chegar ali e você não achar célula suficiente, você volta e funciona de novo. Sim. A gente tem essa... Ou se você achar, não, aqui eu tô nessa dissonância radiológica, eu posso voltar e funcionar? Ou o paciente volta outro dia e funciona outro dia? As duas coisas podem acontecer? Pode acontecer. Geralmente, quando a amostra é insuficiente, a gente pede para repuncionar
Pelo menos assim, geralmente quem funciona é o radiologista ou pode ser o patologista, mas a gente analisa, viu que ali na hora não tem célula suficiente, a gente pode repuncionar umas 3 até 3 vezes, né? Porque isso durante o procedimento ali, enquanto né? o paciente está na sala, enquanto né? está lá. E isso é uma das grandes vantagens do patologista estar em loco fazendo a punção junto com o radiologista. É você diminuir esses casos de análise insatisfatória, que é o BD-exame. Mas também, quando vem uma atipia que tem que viu isso depois, lá no laboratório, com a lâmina prontinha, já corada, daí a gente geralmente orienta o paciente voltar em 60, até 6 meses, em 3 a 6 meses, para repuncionar o nódulo mais tarde também. Então, existe essa possibilidade. Esse, Acley, é um ponto importante, né? Que nós recebemos muitos pacientes do interior, de outros lugares, outros estados, que em alguns lugares, não sei, talvez o Armando e a Larissa consigam me dizer, mas eu acho que talvez a maioria dos lugares o radiologista punciona sozinho, guiado por ultrassom, mas ele punciona, ele confecciona a lâmina e ele manda para o laboratório. Aqui em Florianópolis, nós temos uma grande vantagem que os principais serviços da cidade fazem junto com o patologista, né? E qual é a importância disso, Larissa? Tu acabaste de falar, claro, né? Principalmente isso de diminuir a chance de vir uma lâmina não diagnóstica, né? Porque tem alguns mitos na questão da punção, que quanto mais material, melhor. Às vezes não, porque o melhor é o material realmente do nódulo. Só que a tireoide é muito vascularizada, então tem vezes que vem muito sangue, forma coágulo, atrapalha. Isso mais atrapalha, dependendo, menos é mais na tireoide. Então, às vezes, quanto mais amostras, não é... Mais lâminas fizer, não vai ser benéfico. Independe do tanto de lâminas. Às vezes, faz 10 lâminas, só tem uma que tem a lesão. Então, a gente fala que o principal é o radiologista pegar muito bem a lesão, então tem que ser guiada. Como as lesões estão sendo diagnosticadas cada vez menores, por isso a importância do radiologista do ultrassom, para ver onde é que está a lesão mesmo. Sabe? E amostras várias vezes. Não adianta, o material tem que ser satisfatório. Não é muito material, não é material com sangue. E a punção geralmente é muito rápida, é questão de 3 a 5 segundos que você faz. Então, não é porque você fica ali puncionando, às vezes só vem sangue, não adianta insistir numa punção que veio só com coágulo, sabe? E... Armando, agora de forma um pouco mais prática, eu acho que os pacientes querem muito saber isso. Como que é feita a punção? Como que é o processo? O paciente tem que... Isso é feito em hospital, isso é feito em clínica, é com anestesia local, dói, não dói? Como que é feito isso? A punção é muito simples, é bem tranquilo, pode ser feito em consultório, né? Hospital, consultório, não precisa de jejum, tá? Não precisa de nenhum preparo, na verdade. Então, na grande maioria, imensa maioria das vezes, não é necessário anestesia, porque, como o próprio nome diz, né, a punção por agulha fina, né? A agulha, às vezes, é mais fina que a agulha que se toma uma injeção intramuscular, né? Então, tem alguns casos ainda que a gente costuma recomendar anestesia mais para paciente que tem muita ansiedade, com um nível de sensibilidade à dor menor. Ou senão alguns nódulos, quando são nódulos muito profundos na tireoide, que a gente vai ter que introduzir a agulha mais profundamente ali, às vezes nesse caso pode-se fazer uma anestesia, mas na grande maioria das vezes é um procedimento igual como você vai fazer uma injeção intramuscular, né, fazer alguma medicação injetável, né? Então tem um desconforto, ele é passageiro, um desconforto na hora ali, né? O paciente geralmente é na mesma posição que se faz o exame de ultrassom, então o paciente já passou por aquilo ali, vai ser como se ele fosse fazer um exame de ultrassom e que na hora... Vai tomar uma injeção no pescoço. Pescoço mais esticadinho. Pescoço um pouco, não precisa nem hiperestender tanto o pescoço, depende muito da anatomia do paciente. Às vezes tem paciente magrinho com o pescoço, que às vezes nem precisa colocar, fazer uma hiperextensão, né? Mas para deixar mais a tireoide à mostra. E a gente faz a asepsia, né, no local, e primeira coisa que a gente faz é a avaliação sucinta do nódulo para ver, confirmar se aquele nódulo que o médico solicitou a punção, qual que é aquele nódulo, identificar a localização. Então a gente faz
um exame sucinto, rápido, né, para identificar, é esse aqui que a gente vai funcionar, o TIRADS dele, avaliar a vascularização com o estudo do Doppler, porque isso aí também ajuda bastante, né, a evitar a amostra insatisfatória com uma aspirado sanguinolento. E geralmente não tem grandes problemas, né? Tem algumas coisas que podem acontecer, e que é formação de hematoma, né, após a punção. Geralmente são pequenos e sempre que se faz a punção é recomendado ficar comprimindo ali um pouquinho, né? Às vezes pega um vasinho. É mais comum em paciente idoso ou que faz uso de algum anticoagulante, alguma coisa assim, mas é bem tolerado. É bem tem tranquilo. que parar de tomar o anticoagulante? Geralmente não precisa, não tem necessidade de parar de tomar o anticoagulante, né? Fazendo o procedimento de maneira adequada, guiado por ultrassom. O ultrassom vai o tempo todo ali acompanhando a agulha, entrando no nódulo, fazendo um aspirado, avalia a vascularização para fugir das áreas mais vascularizadas, para não contaminar. E, como a gente falou, a punção por agulha fina não tem essa necessidade de suspender o anticoagulante, diferente de uma cirurgia, né, que você já vai esperar, vai fazer um corte, alguma coisa. Para isso aí não tem necessidade. E o paciente já termina a punção e já pode ir para casa? Fica alguns minutinhos ali só para ver se não vai formar um hematoma, principalmente nesses casos, né, paciente mais idoso assim. Em algumas clínicas assim é preconizado, já fez a punção, fica ali 5 minutinhos com um gelinho assim, de forma preventiva, porque se tiver algum sangramentozinho já ajuda na coagulação, mas vai para casa 20, 30 minutinhos pode depois voltar liberado, dirigindo. pode voltar dirigindo, a gente recomenda só não fazer atividade física, né, pelo menos nas primeiras 24 horas assim. E é bem tolerado. Para desconforto, se tiver alguma dor, alguma coisa, no máximo um analgésico comum e só. Né? Larissa, pergunta. É que eu ia perguntar para a Larissa, porque ela falou, a gente falou sobre a análise, e talvez é uma coisa que os pacientes não entendem como é que é feito isso, né? Tu falou assim, vai para o laboratório, a lâmina é vista depois, isso... Obviamente que isso tem um tempo para você poder dar um resultado, né? Então, assim, a partir do momento que o paciente fez a punção ali com o Armando, você olhou, o material é suficiente, o que é feito com essa lâmina? O Daniel falou, a lâmina é processada, você vai para o laboratório, você analisa, como é que é esse processo até sair o teu resultado, assim? Como é que isso funciona de maneira prática? Varia muito de laboratório para laboratório o tempo, mas a gente, em tese, uma amostra que foi coletada pela manhã, ela consegue, dependendo da urgência, consegue ser vista até, o laudo consegue sair até de tarde, assim, no mesmo dia. Você consegue preparar a lâmina e olhar ela e dar um resultado... Sim. 24 horas, 48 horas estourando. Conseguimos, assim. Hoje, no laboratório, a gente leva em média 7 dias. A gente pede para o paciente, pode ser geralmente menos, entre 7, menos de 7 dias, a lâmina o resultado já está pronto. Mas alguns casos mais urgentes, que o paciente tem realmente uma urgência na definição, a gente consegue liberar antes. Mas a amostra, a gente faz as lâminas no local. Geralmente, a gente faz lâmina seco, uma lâmina vai no álcool. Então, ela é todo método a gente faz. Para cada paciente tem a amostra, ela é toda numerada, ela é identificada. Então, para não correr o risco de troca de amostras. E é feito também o preparado, a gente tenta fazer o bloco citológico também. Daí é em meio líquido ali. Então, pelo menos na tireoide. Outra coisa da tireoide que a gente... O que é bom de ter um patologista em sala, né? A importância da gente estar lá. Muitas vezes a gente faz a lâmina, você já olha e já vê. Esse tem cara de medular. Nesse, você já faz o citoquímico. Isso. Ou, principalmente, que a gente pede a dosagem de calcitonina. E a dosagem de calcitonina é em outro... A gente tem que fazer em soro. A gente não é o mesmo método. Então, a gente... É a partir dessa análise ali no local que a gente consegue fazer o pedido da dosagem da calcitonina ali do nódulo. Então, além disso, um nódulo que seja... Que o radiologista já diga, suspeita de linfoma. A gente também tem que mandar o material para imunofenotipagem. E também é outro tipo de abordagem para fazer esse outro exame. Então, para cada exame, para cada paciente, é muito individualizado, assim. O paciente vai para fazer um exame com uma suspeita, vocês olham, não,
parece outra coisa, você muda a técnica. A gente tem que mudar. A gente já avalia se precisa de mais amostra, ou se a gente precisa de... Em qual meio a gente tem que armazenar a amostra mesmo, para conseguir fazer o melhor diagnóstico. Dá um direcionamento, né? Porque, assim, muita gente acha, não, o patologista ali vai olhar a lâmina, ele já vai dizer o que é. Não é bem assim. Eu estou garantindo que eu colhi material necessário para eu chegar lá no laboratório, né? Olhar, né? E a técnica adequada. A coloração que a gente faz ali com azul de metileno na hora, não é a mesma que a gente usa no laboratório. Então, no laboratório a gente já cora em hematoxilina e eosina, então é todo um outro preparo no laboratório. A lâmina vai estar com uma lamínola por cima, então, para não ter o risco de raspagem. Então, tem todo o preparo da lâmina, sim, mas geralmente é muito mais rápido do que uma peça, por exemplo, que tem que ter daí a fixação no formol, é outro método. Eu acho que essa era uma dúvida que as pessoas têm, né? Porque que demora, né? E acho que faltou a gente perguntar como é que é o pós, né? Não, foi o Armando falou, né? Acho que falou, o né? pós mais ou menos orientações são essas, é analgésico, se sentir algum, geralmente nada, tá? Mas assim, depois ali, se ficar sentindo algum desconforto em analgésico comum, a gente pode orientar, se viu que já formou algum pequeno hematoma, ficou roxinho, continuar fazendo uma compressa de gelo em casa, né? Durante pelo menos ali algumas horas ali no dia da punção apenas, né? E orientar os casos em que o paciente deve procurar um serviço de urgência. É raro, mas tem que ficar ciente, né? Casos em que possa evoluir com infecção, apesar da gente fazer com uma sepsia ali, né? Casos de infecção, sinais de infecção, aumento do volume, vermelhidão, né? Aquecimento da pele, né? Sinal de rubor ali. Ou se não, hematoma, porque às vezes hematoma, o paciente mais idoso, ele pode expandir lento, aumentando de volume, o paciente vai ficar em casa expandindo. Então, nesses casos aí, o menor sinal disso aí é procurar um serviço de urgência, né? Por que eu digo serviço de urgência? Porque a maioria das vezes é feita em clínicas, né? Não são em hospitais, né? Então, às vezes, o paciente faz ali o procedimento de manhã ou de tarde, aí à noite aparece e ele fica, a clínica está fechada, o que é que eu faço? Eu vou ficar até amanhã? Não. Nesses casos, procura um serviço de urgência, porque são principalmente essas duas situações, né? Infecção... É muito raro. É muito raro. Ou seja, raro, mas tem... Hematoma, sim. Infecção, mas não. Hematoma eu vi paciente. Sim. Um paciente. Mas infecção voltando, assim, paciente, isso é uma coisa que era coisa de fazer. Por que fazer, então, com um patologista, né? Ou se não em duas pessoas e não em uma, né? E aí o Daniel falou, né? Tem lugar que faz, muito lugar que faz ainda, só o radiologista é quem faz. Então, assim, imagina que tu está ali com o ultrassom com uma mão no transdutor, que vai guiar, e a outra mão... Tu tá ali no aparelho, tu tem que fazer também a documentação daquilo ali, né? Tu documenta as imagens da agulha entrando. Como é que tu vai usar a ferramenta do Doppler, né? Funcionar ali, tu tem que pedir a um assistente e tal, porque tu tá com a mão, é um procedimento estéreo, né? Então a gente usa sepsia, então é mais difícil o manejo. Dá para fazer? Dá para fazer. Né? Em locais mais do interior, que não tem patologista, assim, às vezes é difícil ter radiologista, mas não ter patologista. Então, existe muito ainda, dá para se fazer de forma aceitável, bem tranquilo, só que o grau não é o ideal, de insatisfação, de resultado insatisfatório, amostra insatisfatória vai ser maior. Não tem como comparar ali. É muito mais confortável, eficaz, seguro, né? Fazer com o patologista ali. Até porque o radiologista ali ele vai estar focado ali em mostrar o nódulo, avaliar o nódulo, guiar a punção. A patologista vai fazer a punção e ele vai dizendo, colhe aqui, né? Tem algumas lesões que são mais difíceis, lesão que tem componente cístico, então você tem que ir no componente sólido, às vezes aspira o cisto e vai no componente sólido, né? Isso tudo você vai focando nisso aí, enquanto que a patologista está preocupada com o material dela, né? Então ela vai se preocupar ali em colher aquele material, ter a amostragem suficiente. Então imagina tu fazer isso aí, só com uma mão e a outra, sem deixar a agulha fugir, né? Ou seja, ter a agulha o tempo todo ali, sabendo que ali do lado tem traqueia, ali do lado tem carótida, né? Dependendo da localização do nódulo, não dá para arriscar fazer sozinho. Às vezes um nódulo pequeno, um nódulo superficial, né? O paciente vai
Até dá para se fazer só com uma pessoa lá no interior, não tem o serviço. Mas se ele viu que o nódulo é um nódulo mais profundo, mais perto de nervo, mais perto de carótida, aí não dá para arriscar e é mais seguro fazer com Nós temos sorte, né, Clay? Que aqui em Florianópolis a gente é muito bem servido, assim, de ótimas clínicas de radiologia, de patologia. De boas práticas, né? Que fazem juntos. Então, assim, a gente não vê amostra insatisfatória, né? Em tireoide, a gente não vê Bethesda 1. É bem difícil. Não vê. A gente não vê. É muito, muito difícil. A gente vê dos pacientes que vêm de fora, que fazem outras punções. E até as clínicas têm o hábito de chamar o paciente, né? Claro. Né? De repetir na hora, ou, né? Ou às vezes é um cisto que você não tem amostra, vai lá e funciona de novo, tenta de novo. Não deixa chegar aquele resultado. Eu vejo no SUS bastante, mas não de clínicas referenciadas daqui mesmo, claro. Realmente. Não vejo. O pessoal da Macro Micro faz um ótimo trabalho. Da Macro Micro, da Nicap faz um ótimo trabalho, então estamos bem servidos. Estamos bem, muito bem. Satisfeito? Muito, muito legal. Larissa, Armando, obrigado. Muito legal. A gente sabe como o tempo de vocês é escasso, como é difícil de vir aqui, mas a gente agradece muito. Eu acho que foi super esclarecedor. Eu acho que os pacientes e até os colegas vão gostar muito desse episódio. Eu normalmente pergunto a rede social, né? Mas a Larissa é patologista, é a da Macro Micro. O perfil profissional é o da Macro Micro. É o da Macro Micro. Meu perfil, na verdade, não tem o perfil profissional mesmo. Então, tem meu perfil... É que patologista é escondido. Trouxemos 2 Batman que vivem na caverna para radiologista. Mas eu acho que isso vai ter que mudar. Eu acho que vai ter que mudar. Em breve aí no CAP. Né? A gente vai ter um... Estamos com um serviço de ultrassom, a gente vai ter que botar a cara do nosso Batman ali, né? Botar caixinha também, vai ter caixinha. Vai ter que ter caixinha, vai ter caixinha. E talvez, quem sabe, um serviço de punção. Não, o serviço de punção já está no roadmap, né? Ali, já tá no... Daí a Larissa vai ter que fazer perfil profissional. Sim, daí eu faço. Mas acho que, não sei se vocês têm alguma consideração final, acho que o Armando resumiu bem ali, né? Acho que... Onde que os pacientes encontram vocês, se quiserem? Bem, eu estou atendendo na clínica privada na DMI, em São José, e também agora no INCAP, né? Nosso serviço de ultrassom do INCAP. Eu tô sempre na Macro Micro. Sempre escondida. Sempre no mesmo lugar. Não estudei para ter contato com o paciente. Não, mas é importante até para os colegas, né? Para os médicos. Muitas vezes a gente precisa conversar, discutir casos. Mas na punção, principalmente, a gente faz... Eu pelo menos, tenho feito ali na Sonitec. Né? Principalmente com a doutora Cristine, a doutora Cristina, que elas são bem parceiras nossas. E daí a gente faz com elas também. Boa. Show. Muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Nossa, agradeço. Dani, obrigado, cara. Obrigado. Quantos episódios já, né? Esse é o 28, cara. Esse é o 28. Então... E tu achou que não passava do 10? Eu achei que não passava do 5. Que bom, ainda tem muito mais. Muito obrigado para você que ficou até o final. Você encontra nossos materiais, encontra o Daniel no @Dr. Daniel Hortelado. DR Daniel Hortelado. O meu Dr. Ackley. E a gente tem o site da Nicap, se tiver dúvidas, ali tem muito material de todos esses assuntos. E você pode deixar aqui nos comentários as suas dúvidas, as suas perguntas, as suas sugestões. E os médicos da Nicap. E os médicos da Nicap também tem. Então, nos vemos na semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.